Esta é uma história de coragem. Mas não só isso. É uma história de guerra. Mas acima de tudo, é uma história de homens. É uma história de navios. Vocês podem ver pelo fundo atrás de mim. É também uma história com personagens conhecidos e menos conhecidos. E que poderia se chamar 6 Homens e 6 Siduri contra uma frota. Veja, essa história poderia ser o título de um filme de aventura, ou então o enredo de um romance. Aqueles com alto teor de adrenalina, aqueles que você devora página após página. Mas não é uma história inventada, não é uma história de fantasia, não é fruto de algum escritor ou roteirista. É realidade histórica, algo impensável ou irrealizável para muitos. Digamos que foi um desafio absurdo, um desafio que colocou a inteligência contra a simples força, a sagacidade contra a experiência. Tudo dentro de um duelo. Se preferirem, uma queda de braço, mas eu prefiro o termo duelo. Um duelo que termina com um vencedor tático, mas sem nenhuma vítima, felizmente, mas também com uma oportunidade incrivelmente desperdiçada. Estamos na noite entre 18 e 19 de dezembro de 1941. Mediterrâneo Oriental. A água está fria, muito fria. Talvez mais do que em outras noites. E esse aspecto é bem conhecido. Luigi Duran de la Pen, oficial da Marinha Real, lidera uma missão aparentemente suicida, mas que terá um desfecho. É algo sensacional, lendário. Dezembro de 1941. Após 18 meses de guerra, o Mediterrâneo está em impasse. Os italianos jogam principalmente na defensiva, depois de terem sentido na própria pele, de forma muito dura, sua falta de preparo militar. A noite de Taranto custou um dos poucos couraçados disponíveis e evidenciou enormes falhas defensivas. Depois, houve o trágico tiro ao alvo na noite de Matapan. Falaremos sobre isso em um próximo vídeo. Uma noite que não apenas dizimou a esquadra dos cruzadores pesados, mas, pior ainda, destacou a importância do radar e a concepção antiquada da guerra naval por parte dos altos comandos italianos. Depois restaria a questão dos alemães, os submarinos, o 10º Corpo Aéreo baseado na Sicília, que por um lado, corrigiram em parte a situação, mas por outro, expõem a frota italiana. A interceptação por parte dos britânicos, que, aproveitando as pesquisas da equipe de Alan Turing em Bletchley Park, utilizam a máquina Ultra para decifrar a enigma e as mensagens codificadas que são transmitidas por meio dela. Veja, a Ultra já custou caríssimo. A noite de Matapan é um exemplo. Os italianos ainda não sabem, confiam nos aliados alemães, na máquina Ultra e em si mesmos. Mais do que nos grandes navios, que até agora na prática não trouxeram lá muita satisfação. Eles já tentaram várias vezes com as embarcações de assalto. A Royal Navy, na situação do Mediterrâneo, está basicamente baseada em 2 grandes bases, Gibraltar e Alexandria do Egito. Malta é um posto avançado no centro do Mediterrâneo, que resiste de forma orgulhosa e, acima de tudo, com muita abnegação, fruto do sacrifício dos malteses. E não só. De Malta partem as incursões aéreas e dos submarinos contra os navios de abastecimento rumo à Líbia. Mas aquele impasse de que falávamos antes se deve a 2 fatores. O primeiro, nós sabemos, é o Arbor. 7 de dezembro de 1941. O Império Japonês entra no conflito mundial. Ataca primeiro a base aeronaval do Havaí e depois os Estados Unidos, destruindo sua força de batalha. E pouco depois, ataca a frota inglesa. No Extremo Oriente, cola Pico, o moderno Prince of Wales e o velho Renault, 2 navios importantes para conseguir conter o avanço expansionista do Sol nascente. Depois há outro fator, justamente os alemães. Os alemães que, no final do outono de 1941 no Mediterrâneo, se encontram de repente em minoria de forças. O couraçado Barham é afundado por um U-boot alemão. O seu afundamento, aliás, foi registrado em um filme feito na época. Um dos poucos filmes em que se vê um grande navio de guerra com a proa baixa entre as ondas. Outros navios são enviados às pressas para o Extremo Oriente, porque, naquele momento, é lá. A maior mentira é como um cobertor, como o da Marinha Real, que não pode ser infinito. De um lado ou de outro, você puxa e acaba descobrindo alguma coisa.
O almirantado é obrigado a transferir parte das forças para o leste e deixa apenas 2 navios de guerra no Mediterrâneo, o Valiant e o Queen Elizabeth. Navios antigos, porém modernizados, eficientes e testados em batalhas, com excelente tripulação. Isso é bem conhecido pela Marinha Real, que até agora enfrentou os britânicos e pôde comprovar isso em primeira mão. Qual é o nível de preparação desses navios antigos e de sua tripulação? Enquanto aguardam uma redefinição dos quadrantes de guerra, ao almirante Cunningham não resta outra opção a não ser jogar uma partida cada vez mais arriscada, com as poucas cartas que lhe restaram nas mãos. O alto oficial britânico não sabe, mas são justamente seus 2 últimos couraçados no Mediterrâneo o alvo escolhido pela Supermarina para um ataque relâmpago espetacular que deveria garantir a superioridade às forças italianas. O plano é analisado e confiado à elite 10ª Flotilha, Mezzi d'Assalto. Apesar do nome, não é uma unidade de lanchas anti-submarino, mas sim um grupo de comandos de prontidão. Treinados por Teseu Tesei, os homens da 10ª usam pequenos barcos explosivos velozes para atacar navios inimigos fundeados. Assim, em março de 1940, e um pouco antes da noite desastrosa de Matapampam, o cruzador pesado York é afundado na Baía de Suda. Em Creta, Teseu, animado pelo sucesso em Creta, após alguns fracassos iniciais, propõe atacar Malta com um grupo numeroso de assaltantes. A missão de julho de 41 foi um desastre, causando a morte do comandante da 10ª e de vários outros. A unidade, porém, quer se redimir e planeja um ataque noturno à base inglesa de Alexandria do Egito, considerada impossível de ser tomada. Desta vez, porém, nada de barcos explosivos. E não se aproxima de dia, mas de noite. E com os Maiali. Não é o porco da fazenda. Não estamos falando disso. Estamos falando do nome popular dado aos torpedos. A corrida lenta, chamada corrida lenta, ordens modificadas para prosseguir a uma velocidade máxima de 3 nós, submerso ou em marcha a ré a uma velocidade ainda mais reduzida, com uma tripulação de 2 homens montados. O corrida lenta deve ser conduzido sob o casco do alvo, onde a ogiva explosiva deve ser presa à quilha, para então ajustar o espoleta. Após a operação, os 2 atacantes devem nadar e tentar voltar ao submarino de origem. Vocês já entenderam? Estamos falando de uma ação praticamente suicida. No entanto, não faltam voluntários para essa missão. Muito pelo contrário. A operação, codinome GA-3, conta com a presença de Durand, Delapen e seu assistente, Palombaro, Emílio Bianchi, os 2 triestinos Marseglia e Shergan e, por fim, a tripulação Martelota Marino. 3 torpedos lentos, 3 alvos. Os 2 primeiros são o Valiant e o Queen Elizabeth, os últimos couraçados ingleses na área. Para o terceiro alvo, a prioridade é um porta-aviões, se houver um em Haga. Caso não haja, atacar um grande petroleiro. Por quê? Porque um petroleiro carregado em um porto, se for explodido, pode incendiar metade da baía. A operação GA-3, porém, não parece começar com sorte. As tempestades obrigam a um atraso de 24 horas, um mar calmo. Na noite de 18 de dezembro de 1941, o submarino Siré, com as 3 mini-tripulações a bordo, e os SLCs bem presos no convés, posiciona-se em frente ao porto de Alexandria. Pouco após 22h30, os porquinhos entram na água. Durante a missão, ele pergunta a Bianchi: "Você está com medo?" "Sim", responde Emílio Bianchi. "Está tudo bem. Vamos." Os homens sobem nos veículos, montam nesses torpedos. Os manobram lentamente e o mais silenciosamente possível, para não serem notados, e seguem em direção aos objetivos. Eles, porém, precisam esperar que chegue uma equipe de contra-torpedeiros ingleses para que abram as redes anti-torpedo do cais. Agora, os corrida lenta entram na baía. Penn vai até a Valiat, mergulha e logo enfrenta 2 problemas. O primeiro é a hélice do corrida lenta. Ela ficou presa na rede de proteção. O veículo não segue em frente. Na verdade, está puxando ele mais para o fundo e o corrida lenta é pesado. Segundo problema. Emílio Bianchi ficou atordoado pela mistura de oxigênio. Isso causou uma perda de sentidos para ele. Bianchi desmaia, sobe e tenta se agarrar a uma boia, onde será descoberto. Durante a operação embaixo d'água, na água gelada, ele está sozinho e é forçado a arrastar pelo fundo lamacento o pesado artefato, fazendo um esforço imenso. Mas ele consegue.
Claro, seria melhor conseguir prender a ogiva à quilha, mas não tem jeito. O corrida lenta não liga mais. O mecanismo está danificado, a hélice não quer funcionar de jeito nenhum. Então teremos que tentar manter o corrida lenta na posição ali, no Fargo, até que o espoleta termine sua volta. Depois de ajustar o temporizador para a explosão, Durandela Pen sobe à superfície e lá é capturado. Bianchi já foi capturado pelos ingleses. Ambos são levados a bordo do couraçado e trancados em uma cela abaixo da linha de flutuação. Os ingleses, por outro lado, perceberam imediatamente que são homens raros. Todos têm equipamentos de respiração, cilindros de oxigênio, são assaltantes, sabotadores, estão ali para realizar um ato de sabotagem. A sabotagem provavelmente ocorreu abaixo do nível da água. Então, é melhor posicionar os dois abaixo da linha de flutuação, esperando que possam falar, caso não queiram ter um fim ruim. Às 5h30 da manhã, falta meia hora para a detonação. Enquanto escreve, ele pede ao sentinela que chame o comandante, Capitão Morgan, um bom inglês. Durante a escrita, ele diz, comandante, em breve este navio vai explodir. Evacue a tripulação para evitar vítimas. Não quero que ninguém morra nesta ação de guerra, mas não somos terroristas. Morgan não acredita nele. Os homens dele estão nos barcos ao redor do navio, estão inspecionando com lanternas, iluminando toda a água ao redor. Ainda não acharam nada, nem sinal do corrida lenta. Então o comandante inglês prefere mandar os dois prisioneiros de volta para baixo do convés, na tentativa de convencê-los a falar. Mas é melhor não confiar. Melhor, enquanto isso, iniciar as operações de evacuação. Nunca se sabe. Após 30 minutos às 6h, nada acontece. Talvez os italianos tenham mentido ou blefado. Então Morgan chama seus homens de volta a bordo. Mas, evidentemente, um relógio de Durand e Lapen estava ajustado para a hora errada. Uma das espoletas teve um pequeno atraso. Às 6h05 da manhã, a carga detona. O velho couraçado estremece sobre a água. Parece se levantar e depois cair pesadamente sobre si mesmo. Permanece ereto, não vira, compartimentos se abrem e são tomados pela fumaça. Incrivelmente não há mortos, apenas alguns feridos. Entre eles está Durante La Pena, que se encontra momentaneamente livre, mas com um corte na cabeça. O oficial sobe as várias escadas para chegar ao convés, quer ter certeza se sua ação foi bem sucedida. Assim que chega ao convés, é recapturado pelos ingleses, algemado e levado para a terra. A missão não termina aqui, porém, Durante La Pena. Ele não está sozinho. Como dissemos, há mais 2 tripulações e explosões. A tripulação Martelota Marino conseguiu colocar a carga no petroleiro Sagona antes de ser descoberta. Não havia porta-aviões no cais. O segundo afundou imediatamente. Mas as bombas incendiárias que foram colocadas ao redor não funcionaram. Então, apenas o contratorpedeiro Jervis, o afundador do Pola, é danificado, e nem mesmo tão seriamente. Já Antônio Marcélia e Spartacus Kergai não tiveram contratempos e cumpriram uma missão exemplar. Os dois passam despercebidos pelos sentinelas. Eles conectam rapidamente a ogiva ao casco do couraçado Elizabeth, que afunda como o Valiant, com um solavanco na água, e depois repousa no fundo raso, sem virar de cabeça para baixo. Aqui também, sem perda humana. Os dois triestinos conseguem fugir, e ao chegarem à margem, se livram do equipamento de mergulho para vestir uniformes franceses. Por quê? Por quê? No porto de Alexandria também há alguns navios franceses. Navios que, após o armistício assinado em Compiègne, decidiram se internar. Há, por exemplo, o velho couraçado Lorraine, que na data do armistício preferiu jogar os obturadores no mar e aceitar ficar lá como prisioneiro. A tripulação do Lorraine pode desembarcar em terra em franquia? E Marselha e Xergata se passam justamente por marinheiros do couraçado Transalpino. Eles também, porém, não conseguem voltar para casa. Por quê? Por quê? Apesar de conseguirem enganar os ingleses com um francês razoável, apesar dos uniformes franceses serem perfeitos, a espionagem italiana cometeu um erro imperdoável. Na verdade, eles deram moeda egípcia, notas antigas de piastres que já não são aceitas. Marselha tenta trocar as notas repetidas vezes, mas sempre são recusadas. Na terceira vez, ambos são denunciados e capturados ao tentar embarcar em um trem. A missão, vale dizer, foi um sucesso.
Winston Churchill fica perplexo, mas também admira a coragem dos inimigos. 6 italianos equipados com materiais de custo irrisório abalaram o equilíbrio militar no Mediterrâneo em favor do eixo. Assim escreve o primeiro-ministro britânico em suas memórias. A vitória, porém, escapa das mãos da Marinha Real, porque os ingleses aproveitam uma singularidade, digamos assim, para enganar os batedores do eixo. Como dissemos, os 2 couraçados atingidos se acomodaram no fundo raso. Eles não inclinaram, não viraram de cabeça para baixo. Os danos no convés são mínimos. Cunningham percebe isso e, nos dias seguintes, organiza hasteamento de bandeira, cerimônias religiosas, recepções e até um concerto. A bordo dos 2 navios, com a clara intenção de desorientar o inimigo. De fato, na Supermarina ninguém acredita que aqueles 2 navios estejam fora de uso. Aliás, ao observar as fotos dos aviões de reconhecimento, eles consideram que ainda estão em perfeita eficiência, a ponto de não tentar nenhuma saída ao mar por meses. Só 4 meses depois, quando ambos os navios partirem em velocidade reduzida e com os buracos tapados às pressas, é que seguirão para os estaleiros para os reparos. Os italianos vão perceber que foram enganados, que erraram em suas avaliações. Encontramos os 6 de Alessandra de Egito. Todos os 6 acabaram sendo capturados. O cativeiro deles vai durar quase 2 anos. Após o armistício de Cassibile, todos serão libertados e se juntarão às forças navais do Reino da Itália, co-beligerante. Em março de 1945, Luigi Duran de la Pen receberá a medalha de ouro ao valor militar, inicialmente concedida a ele póstumamente. Ele foi dado como desaparecido e a família achava que estava morto. E você quer colocar a medalha no peito dele? Sir Charles Morgan, agora contra-almirante e ex-comandante do Valiant, entregará a honraria. Entre os 2 oficiais não falta um sorriso, lembrando daquela noite em que foram adversários, mantendo um grande respeito. Quase cavalheiresco, mostrando a fraternidade entre homens de armas, especialmente os que mantêm a calma. Após o conflito, Duran de la Pen concluirá sua carreira na nova Marinha Militar. Depois, ingressou na política, sendo eleito para a Câmara pela Democracia Cristã e depois pelo Partido Liberal Italiano. Um ano após sua morte, em 17 de janeiro de 1992, a Marinha Militar decidiu batizar uma nova classe de contra-torpedeiros, lançadores de mísseis, com seu nome para perpetuar sua memória. Alguns desses ainda estão em serviço até hoje. Pois bem, Luigi Duran de la Pen transmitiu uma dupla mensagem, com aquele lado de heroísmo, junto com seus 5 companheiros, de que nada é realmente impossível, até mesmo a ação mais impensável. Mas que na guerra sempre devemos permanecer humanos, sempre devemos ter respeito pelo adversário. E lembrar que, por mais que possamos lutar por causas, bandeiras, países diferentes, somos todos seres humanos. E como disse Joe Fitzgerald Kennedy, respiramos o mesmo ar, habitamos o mesmo planeta, nunca devemos esquecer disso. Nenhuma guerra, por mais brutal que seja, deve ser travada perdendo nossa humanidade.